Eu sou o Robson, eu sou artista, professor, pesquisador da interface entre arte e filosofia, mas nesse momento eu não estou aqui para falar sobre arte nem filosofia, eu estou aqui para tentar me redescobrir enquanto que sou, enquanto que venho a ser, e por esse motivo eu inicio uma série de vídeos aqui no meu canal que eu venho transformando em um diário pessoal, íntimo, e a partir de hoje eu vou tentar trazer algumas reflexões para que o eu ou não eu do futuro consiga conversar consigo com muita franqueza, honestidade. Então, eu me encontro nesse lugar em vias de redescoberta, retomadas de mim mesmo. E eu inicio nesse momento falando um pouco desse conflito que acabou se formando no decorrer da minha vida, que se trata de uma espécie de tentativa de divisão entre um Robson artista, um Robson profissional da filosofia, um Robson do cotidiano, do dia a dia. E eu venho escrevendo alguns textos a respeito dessas tentativas de divisões, de separações, de fragmentações a respeito daquilo que eu venho tentando empreender enquanto eu mesmo ou enquanto eu outro. E o primeiro texto que nasce dessa investigação, desse processo, ele se chama Até que ponto se divide quem se é? Tem uma pergunta que anda me atravessando de um jeito muito insistente. Até que ponto eu conseguiria dividir aquilo que eu sou? Eu não sei exatamente quando isso começou, mas em algum momento da minha vida eu passei a sentir que precisava organizar não só as minhas versões, como todas as minhas versões de mim mesmo. Como se cada parte de mim pedisse um lugar próprio para existir, sem nenhum tipo de conflito. O Robson filósofo, o Robson artista, o Robson do cotidiano. Durante muito tempo eu achei que o problema era justamente a mistura. Achei que se eu separasse bem direitinho, talvez tudo ficasse mais leve, organizado, compreensível e controlável. E foi aí que eu fiz o que muita gente talvez nem tenha percebido. Eu comecei a me fragmentar em canais, em vários mim mesmos, divididos em traços disso que a gente aprendeu sociopoliticamente a chamar de personalidade. Havia um canal para pensar, havia um canal para criar, havia um canal para simplesmente viver diante da câmera, gravar meus vlogs, registrar minhas lembranças, minhas memórias. E na minha cabeça aquilo tudo fazia sentido. Parecia organização, parecia estratégia, parecia até mesmo maturidade. No entanto, aos poucos tudo isso começou a pesar. Porque manter esses pedaços separados começou a me dar uma sensação estranha. Como se eu estivesse sempre deixando uma parte de mim do lado de fora. Sempre faltava alguma coisa. Se nesse canal eu só posto videodanças, onde entra o Robson do cotidiano? Se nesse canal eu só posto coisas do cotidiano, onde entra o Robson reflexivo, teórico conceitual? Quando eu estava em um canal eu sentia a falta do outro. Quando eu falava como filósofo, o artista ficava inquieto. Quando eu criava como artista, o cotidiano parecia pedir passagem. E aí, sem perceber, eu comecei a me cansar de mim mesmo. A me cansar de todos esses fragmentos.
Talvez eu não tivesse apenas criado, montado, inventado diversas versões de mim. Talvez eu não devesse apenas tomar posse disso. E, caso eu tomasse posse de tudo isso, por acaso eu conseguiria sustentar essa decisão? Foi então que eu tentei tomar uma decisão, que naquele momento me pareceu libertadora, me pareceu inclusive conciliadora. Me chegou a ideia de juntar tudo. Coloquei vlogs, videodanças, vídeos teóricos, tudo no mesmo lugar. Um único canal, um único fluxo. Uma tentativa de ser inteiro, de ser por completo. E é engraçado que por um instante, mesmo que em um instante curto, mas real, eu senti um alívio em fazer isso. Em ter me tornado uno, reunido, integrado. Mas a verdade é que o incômodo não foi embora. A verdade é que esse incômodo somente mudou de forma. Porque agora, mesmo com tudo junto, eu me pego de novo nessa pergunta. Será que misturar tudo também não dissolve tudo? Também não me dissolve por inteiro? Será que existe, portanto, um jeito certo de existir publicamente? De não me fragmentar para mim mesmo? Será que a gente se organiza para se encontrar ou será que a gente se organiza, ou melhor, será que a gente se encontra se organizando? Será que na bagunça há a possibilidade de se encontrar também? A gente precisa parar para não se perder ou a gente precisa continuar caminhando mesmo perdido? É óbvio que eu ainda não tenho resposta. O que eu tenho é esse desconforto meio silencioso de quem percebeu que talvez o problema nunca tenha sido a quantidade de canais, a quantidade de tentativas. Talvez o problema, e certamente o problema, seja mais profundo. Talvez exista uma expectativa, e eu nem estou falando dos outros. Eu me refiro a uma expectativa minha, que eu criei e fiz pesar sobre mim mesma. Uma expectativa que eu criei dentro do que eu denominei de um algoritmo da vida. De que a gente seja coerente, contido, coeso, o tempo todo. Sabe o que eu não sei se os outros pediam pra mim, mas que eu insistia na minha própria cabeça? Ser linear, irreconhecível. Mas a experiência de ser alguém raramente acontece dessa forma. A gente é atravessado por fases, por diversos humores e tu sabes disso. Por linguagens diferentes que inclusive tu usas para contigo mesmo. Tem dias que eu penso, tem dias em que eu só penso dançando, tem dias que eu só existo, não penso e nem danço. E talvez, eu disse talvez, o erro tenha sido tentar fazer caber em gavetas aquilo que sempre foi movimento. Hoje eu não vim aqui para dar uma solução e dizer que eu estou aqui porque todos os problemas da minha vida foram resolvidos. Muito pelo contrário, eu estou aqui porque todos os problemas da minha vida não se resolveram. Eu estou numa encruzilhada. Eu não vim anunciar decisões, muito menos decisões definitivas. Eu vim mais para registrar esse estado de encruzilhada. Porque se tem uma coisa que eu estou começando a suspeitar, é que se dividir demais cansa. É que se dividir demais cansa.
mas tentar se unificar à força também dilacera. Então eu deixo essa pergunta aberta para mim e para tu que tá aí. Até que ponto se divide quem se é? Eu acho que o trabalho não seja escolher entre separar ou juntar como eu tentei escolher e escolher algumas vezes por muitos anos. Eu acho que tudo isso se trata de aprender a sustentar a própria multiplicidade, como de quem ainda gagueja na frente das câmeras, na frente de quem ainda não tem segurança a respeito do modo como fala. Eu só quero aprender a me sustentar, a me bancar, sem me abandonar no processo. Tô de volta por aqui.